Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E eu queria trazer um assunto muito importante para todos os irmãos, todos os seguidores. Eu quero parabenizar a todos, tantos aqueles que têm inscrito no meu canal, um abraço, Deus abençoe a vida de vocês, e também os demais que ainda não se inscreveram, sejam bem-vindos no canal. Todas as vezes que nós estivermos gravando uma mensagem tão importante como essa, você vai estar sendo avisado no seu celular pelo YouTube. Então inscreva-se e deixe o seu like. E vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Eduardo Almeida. Amém? Deus abençoa a vida de todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a preexistência de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos, louvado seja Deus, vendo nesses dias, louvado seja Deus, alguns cidadãos, louvado seja Deus em nosso país, ensinando, louvado seja o nome santo do Senhor, que Jesus não existiu, que não tem na história, louvado seja Deus, nem uma virtude, louvado seja Deus, da presença de um ser humano chamado Jesus de Nazaré na história. E essas pessoas que dizem essas coisas são falsos ensinadores, falsos mestres, são ateus. Tem até muitos judeus que não acreditam na existência de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque eles têm, louvado seja Deus, assim, uma culpa muito grande de poder ter crucificado o Filho de Deus. E hoje nós vamos desmascarar, baseado dentro da história bíblica, da história, louvado seja Deus, de Roma, da história da era cristã, personagens cristão como romano, cidadão grego-romano, louvado seja Deus, como outras fontes também não cristãs, que aprovam a existência de Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos para um texto que, louvado seja Deus, o Senhor Jesus aqui, ele fala profundamente aos mestres, às pessoas que têm a chave da ciência e que tentam provar de toda forma que Jesus não existiu. Essas pessoas são ateus, principalmente os da teologia diversa. Então nós vamos estudar e vamos chegar numa compreensão da preexistência de Cristo. Vamos glorificar o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho que escreveu Mateus. Mateus, capítulo 20,
capítulo 10, verso de número 32 e 33. Jesus, em seus dias, dizendo ao povo, e eu, nos nossos dias, dizendo a todos os que vão ouvir essa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: todos aqueles, disse Jesus, porém, que me confessar diante dos homens. Olha aí. Eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então está aí a palavra do Senhor. Estamos aqui com a Bíblia Thompson para estudarmos nesta noite. O estudo é sobre a preexistência de Jesus Cristo, desmascarando a teologia adversa. Graças a Deus. Muito bem. Informação sobre Jesus. As testemunhas, louvado seja Deus, que tiveram contato com Jesus. Aleluia, louvado seja Deus na sua era, na sua vivência carnal, no meio do ser humano. Nós abrindo a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, verso 7. Cristo, ele submeteu-se às leis de desenvolvimento humano. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, sendo filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Mas vamos lá. Filipenses, capítulo 2, verso de número 7, testifica isso. Antes a si mesmo se desvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Está aí uma prova que Jesus existiu, esteve entre nós, entre os seres humanos na terra, em Nazaré, na Judéia, em Belém, onde nasceu, e temos testemunhos bíblicos acerca desse fato da sua existência, do seu nascimento, aleluia, da sua crucificação. Mas a tradição referente à entrega de Jesus na mão dos romanos por Judas. Mateus, capítulo 26, verso de número 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse que me dareis para que eu o entregue a vós? Os judeus vão negar isso. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, Judas buscava oportunidade para entregá-lo. Está registrado nos evangelhos. Louvado seja Deus. Jesus foi um homem. Vamos em Timóteo,
Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha bem. Ele foi um homem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, se fez carne, prova da palavra de Deus, a existência. Não acredite, não creia nesses falsos ensinadores ou chamados já de anticristo, falsos mestres, que têm surgido aí com ciências, louvado seja Deus, que são uma verdadeira loucura, uma verdadeira blasfêmia contra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Aí nós temos em Hebreus, vamos ler para os irmãos, carta do apóstolo Paulo, segundo a tradição católica, capítulo de número 12, capítulo 7. Primeiro nós vamos no 7, capítulo 7, depois nós vamos no 12. Capítulo 7, verso 14, que diz assim: visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo do qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 14, fala que a sua nacionalidade, a sua etnia era judaica. Ele veio da tribo de Judá. A existência. Este homem esteve na terra, louvado seja Deus. Por que essa importância de Jesus na terra como homem? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem ele, o pecado permanece. Aleluia, de Israel principalmente. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo agora é Timóteo. Vamos para Timóteo de novo. Capítulo Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 8. Olha aí que diz aí: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu de entre os mortos, segundo o meu evangelho, dizia Paulo a Timóteo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então está aí, ele veio da descendência de Davi. Outro texto importantíssimo. Se alguém quer tirar a pessoa de Jesus Cristo da Bíblia, dizendo que ele não existiu, está aí uma palavra para você. E você vai ter que tirar outros personagens também da existência, porque essas personagens tiveram contato com ele. Capítulo 6 de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 13, que diz assim, 1 Timóteo 6,13: exorto-te perante Deus que todas estas coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, vai dizer que Pilatos também, os ateus, não existiu. Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que grandes
este mandamento imaculado, irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que no tempo próprio há de ser revelado pelo bendito e único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. A ele seja honra, poder, sempiterno. Amém. Qual o envolvimento que Jesus teve com Pôncio Pilatos? Tem que tirar Pilatos também da história. Vamos continuar. A crucificação. Nós temos a crucificação. Hebreus capítulo 2, verso 16. Temos também a crucificação. Colossenses capítulo 1, verso 20. Colossenses capítulo 2, verso 14. Aos Hebreus. Nós vamos ler aqui aos Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, olha aí, desprezando as afrontas, e está sentado à direita do trono de Deus. Está aí, irmão. Ele ressuscitou, está vivo, foi crucificado, nos deu a vitória na cruz do Calvário, pagando os meus pecados, os nossos pecados. A todos aqueles que crêem no seu nome será salvo. Este Jesus, ele vive e está à direita do trono de Deus. Ele é o Filho de Deus. Graças a Deus. Morreu também fora de Jerusalém. Foi crucificado fora de Jerusalém. Essas são algumas fontes, biblicamente dizendo, aprovando, louvado seja Deus, a sua existência. Ele esteve entre nós. Agora nós vamos para outras testemunhas, outras fontes. Louvado seja Deus. Testemunha da existência de Cristo. Nós temos um homem chamado Suetônios, natural grego-romano, no ano 69 a 122 da era cristã. Este homem escreveu que o imperador Cláudio, ele baniu de Roma todos os judeus que estavam continuamente fazendo distúrbio por instigação de um Cresto. Esta prova desse Suetônios era o nome desse cidadão, louvado seja Deus, não cristão, grego-romano, mas que comentou no seu escrito histórico, louvado seja Deus, está registrado também na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Olha para vocês verem que na época do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma
por causa de Cristo. Olha aí, capítulo 18, verso 1 e 2. Depois disso, Paulo partiu para Atenas e chegou a Corinto. Encontrou um judeu por nome Aquilas, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Louvado seja Deus! Todos os judeus saíssem de Roma e foi vê-lo. Glória a Deus. Está aí. Aconteceu por causa desse distúrbio, dessa multidão em Roma, acerca do Cristo. Louvado seja Deus, por causa dessas confusão, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. E depois nós encontramos também uma outra testemunha, Tácitus Cornélios, de 56 depois de Cristo a 120, né, da era cristã. Esse homem, ele deu o seu depoimento também de testemunho acerca de Jesus. Ele diz: Nero prendeu a culpa e afligiu os mais requintados, as mais requintadas torturas de uma classe odiada por suas abominações, chamada cristã. Tá vendo? Na época de Nero, também perseguia, louvado seja Deus, essa classe odiada, chamada cristã, popular, de Cristos, de quem o nome teve a sua origem, né? Então eles foram chamados de cristão por causa de Cristo, né? E sofria a penalidade extrema durante o reinado também de Tibério, nas mãos de um procurador, Pôncio Pilatos, e uma superstição mais atravessa assim, verificado no momento, novamente estourou não só a Judéia, a primeira fonte do mal, mas mesmo em Roma, onde todas as coisas, onde onda vergonhosa de toda parte do mundo encontram seu conto e se tornam popular. Então nós vemos aqui que a existência de Cristo. Na época de Nero, o povo cristão era o povo mais odiado, perseguido. Também fala sobre Pôncio Pilatos, esse tal de Tácitus Cornélio, louvado seja Deus, nessa data da era cristã. Outro testemunho histórico, o jovem Plínio II, né? Louvado, de 61 a 103 da era cristã, ele estava acostumado. Ele está dizendo que os crentes, os cristãos, estavam acostumados a se encontrar antes do amanhecer para recitar um hino entre eles para Cristo, como se fosse um Deus. Jovem Plínio,
Louvado seja Deus. E depois nós temos também o Flávio Joséfo, né? De 37 ao ano 100 da era cristã. Uma fonte segura. Louvado seja o nome santo do Senhor, também que testificou. Nesse mesmo tempo, aparece Jesus, um homem sábio, realizador de obras extraordinárias. Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenado à cruz, e dele que os cristãos, as quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Louvado seja Deus. Flávio Joséfo, antiguidade. Muito bem, nós também temos uma outra história da mulher de Pôncio Pilatos, que sofreu muito na tortura, no sofrimento de Jesus, e mandou que Pilatos não tomasse nenhuma ocasião, nenhum julgamento contra Jesus, porque ela tinha sofrido muito à noite por causa dele. Isso nós temos escrito na Bíblia, a mulher de Pilatos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, nós temos também outras afirmações, né? Louvado seja Deus. Temos aí os nomes, né, de cidadãos romanos, né, Plínio, Tácitos, né, e Suetônio, né, Suetônio. Também temos Clemente de Roma, Papias de Hierápolis, Inácio da Antioquia e Policápio de Hermina. Louvado seja Deus. Muito bem. Glória a Jesus. Sabemos que a ciência, né, como diz a Bíblia, em Daniel, louvado seja Deus, capítulo 12, verso 4, que a ciência ia se multiplicar, e nós vemos nos dias de hoje que não é diferente, mas a ciência ela ficou muito tempo parada. Louvado seja o nome santo do Senhor, na mão de homens. Louvado seja Deus. E hoje estamos vivendo uma época a tecnologia muito avançada. Cada semana a tecnologia aumenta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas naquela época era muito dificultoso para escrever. Louvado seja Deus. Era por isso que era guardado as 7 chaves, os pergaminhos, os rolos. Louvado seja Deus. Era um cuidado que tinham os judeus de guardar os rolos da palavra de Deus. E muitos se perderam. E louvado seja Deus. Hoje nós temos uma facilidade muito maior para provar a existência do Filho de Deus através da palavra. Alguém diz que a Bíblia não é segura porque foi escrita pelo homem. Isso são os ateus dizendo essas palavras. Louvado seja Deus, mas esta palavra ela foi tirada do original. E graças a Deus que ela chegou até nós. E nós temos experiência vivida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu posso dizer que Jesus não existiu? E eu, como obreiros na casa de Deus, na igreja, evangelizando pessoas, entrando em favelas,
expulsando demônios de pessoas, quando a gente orava e levantava a mão em nome de Jesus, as pessoas que iam passando na rua caíam no chão, louvado seja Deus, e os obreiros iam e traziam para a gente, e a gente orava em nome de Jesus, e aquelas pessoas que estavam perturbadas, elas eram libertas, em nome de Jesus. Então esse nome tem poder, não tem como, louvado seja Deus, essa pessoa não ter existido. Ele é o nosso Salvador. É como disse a palavra a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Mas nós temos ainda um versículo aqui, louvado seja Deus, que Paulo, ele alerta, né, o seu filho na fé, Timóteo, né, louvado seja Deus, na sua primeira carta, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 19 e 20. Que diz assim, louvado seja Deus, que acumulem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Então tá aí, guarda esta palavra, que Deus te abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus.